Barreto. Então, Gustavo, por gentileza, assuma aqui a mesa conosco. Obrigado. E aí, Gustavo, como vai? Tudo bem? Eu quero passar a palavra ao Dr. Roberto Cidade, representando o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, para que ele faça a exposição dele. Roberto, a palavra é sua. Obrigado. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite, deputado Laércio. Enfim, bom dia a todos. Bom, eu vim com a missão de falar a respeito das questões envolvendo o comércio internacional, o direito do comércio internacional e, falar a respeito das questões, das inovações e muita evolução que esse novo código pode trazer, facilitando, então, o quê? As relações comerciais internacionais do Brasil. É uma verdade absoluta, que a gente vive num mundo globalizado nos dias de hoje. E grande parte dessa globalização só é possível por conta do comércio internacional. Isso é praticamente o que gira o mundo hoje em dia. A tradição brasileira dentro do comércio internacional, ela é muito recente. De uma maneira significativa, o Brasil tem uma participação significativa, provavelmente nas 2 últimas décadas. Com isso, vamos dizer que somos bebês ainda dentro dessa esfera. Existe uma característica muito peculiar a respeito do comércio internacional, em termos jurídicos, que é o comércio se autorregula. Existe uma esfera normativa que vão reger as relações privadas, mercantis, dentro do comércio internacional, e essas normas, de maneira geral, são criadas por instituições, sejam privadas, sejam interestatais, do próprio comércio. Qual a razão de ser do próprio comércio se regular? Ele vai se livrar das amarras dos poderes legislativos e das legislações nacionais. Qual a vantagem que o comércio vê com essa característica? A agilidade. As normas são criadas de acordo com a necessidade que o comércio tem. Então, se há, por exemplo, uma situação hipotética da criação de uma nova forma de transporte de mercadorias internacionais, a criação da normatização, modelo de contrato vai ser praticamente imediata. Existem órgãos e instituições como a Câmara de Comércio Internacional, a UNCITRAL, dentre outras, que têm essa função de criar esses termos, essas normas do próprio comércio internacional. Bom, numa questão jurídica, o comércio internacional tem 2 fatores de maior importância, que são eles, os contratos internacionais e a arbitragem comercial internacional. Então, são esses os pontos que devem de maior importância. Quanto à questão do Brasil em relação às normas aplicadas no comércio internacional. Nesse exato momento, há uma precariedade muito grande dentro do ordenamento jurídico brasileiro sobre a questão de possibilitar ou facilitar relações tradicionais do comércio internacional. Atualmente, grande parte dessas questões estão dentro do Código Civil. Qual é o problema disso? O Código Civil existe num sentido. O sentido do Código Civil, principalmente, é criar amarras. Deixar tudo absolutamente muito bem definido, para que exista uma margem muito pequena de liberdade dentro das relações. De forma que as regras de direito comercial presentes no Código Civil hoje em dia não são eficazes e eficientes para facilitação do comércio internacional, numa questão jurídica. Tanto que grande parte das regras, eles vão mitigar a autonomia da vontade, que é o princípio maior que vai possibilitar a existência de contratos e relações jurídicas transnacionais de características mercantis, do comércio internacional. Basicamente isso. Bom, além disso, existem tratados internacionais a respeito, como, por exemplo, a Convenção de Viena de 1980,
que trata sobre a compra e venda de mercadorias, né? Qual o grande problema de nos basearmos na questão dos tratados internacionais? Muitas vezes eles têm um tempo muito longo até que possam ser aplicados no Brasil. Por exemplo, há uma dúvida ainda a respeito da Convenção de Viena de 1980, se é válida ou não no Brasil. Por quê? Foi depositado em 2013 pelo Brasil, né, a sua ratificação, e até o momento ainda não há uma efetivação por conta da ausência do decreto presidencial ainda. Tá? Bom, além dessas inadequações, por assim dizer, outros instrumentos tradicionais, por exemplo, a arbitragem comercial internacional, a arbitragem, de maneira geral, é uma figura muito nova no Brasil, né? E, além de ser considerada uma novidade no Brasil, ela vem sendo aplicada de maneira não muito correta, vamos dizer assim. A sua aplicação ainda é um mistério muito grande, inclusive dentro do meio jurídico, né? Agora temos a lei de arbitragem no Brasil, que garante segurança jurídica, né, obviamente, inclusive tendo sido renovada, salvo engano, publicada no dia de ontem, né? Quanto à questão do código, né, muita gente fala a respeito da não criação do código, que já existem regras, etc. Qual a grande questão da unificação e codificação das regras de direito comercial? Atores do comércio internacional buscam uma coisa principalmente, que é a segurança jurídica. Segurança jurídica garantida pelas normas de direito dentro dos estados com os quais você está negociando, né, com as empresas que vocês estão negociando. Inclusive, a codificação, ao meu ver, cria uma facilitação para adequações futuras dessas normas, né? Um exemplo é os Estados Unidos. Não sei se é de conhecimento de todos que os Estados Unidos têm o direito dentro dos Estados Unidos, na maioria das vezes, ele é estadual, inclusive quanto ao direito empresarial nos Estados Unidos. No entanto, todo mundo nos Estados Unidos basicamente vai aplicar a lei de um estado só, do estado de Delaware. Tá? Praticamente todas as empresas são registradas no estado de Delaware. Por quê? Porque é considerado o melhor direito comercial americano. Com isso, né, há uma especialização, inclusive, das cortes dentro do estado de Delaware. Tá? Ou seja, querendo ou não, existiu uma certa forma de unificação do direito num país que usa o sistema federativo ao pé da letra. Okay? Outra questão que me chamou a atenção dentro desse novo código é uma eventual facilitação de investimentos estrangeiros no Brasil. Fugindo um pouco da questão principal do comércio internacional, me chamou a atenção uma proposta do deputado Laércio a respeito do artigo 143, tá, da PL, aonde o 143 vai definir a forma de regularização dos sócios de empresas estrangeiras no Brasil, levando, inclusive, até o nível de pessoa física. Tá? O que seria, de certa forma, um fator um tanto quanto impeditivo de empresas terem maior liberdade para investimento no Brasil, né? Então, ao meu ver, concordo com a proposta de que seja abolido esse artigo dentro do novo Código Comercial. Com essa questão, né, pode parecer eventualmente uma insegurança jurídica, tá, esse não registro minucioso das empresas estrangeiras. Eu trago um caso que é o das startups, que é algo que é considerado novidade, um grande boom no Brasil hoje em dia, né, que são empresas incubadoras que são incubadas. São normalmente de pessoas jovens que têm ótimas ideias, né, principalmente relativos a questões tecnológicas, inovações tecnológicas. E o que acontece com as empresas startups que têm maior futuro, vamos dizer assim, ou então que são vistas como mais promissoras? A maioria delas fazem o registro da matriz nos Estados Unidos, aonde isso já é algo, né, assentado. Então, a maioria dessas startups que têm maior significado, que têm maior possibilidade de crescimento,
vão para o Vale, como dizem, né? Eles são levados à Califórnia, onde eles recebem o primeiro grande investimento de empresas especializadas nesses investimentos, e a matriz continua nos Estados Unidos. O que acontece passa-se um tempo lá, depois essas pessoas voltam para o Brasil, institui uma pessoa jurídica aqui no Brasil, obviamente, mas ela se torna uma subsidiária, né? Qual é a perda significativa que existe para o Brasil nesse caso? Em primeiro lugar, existe uma perda muito grande a respeito da propriedade intelectual, que normalmente vai ser registrada fora do país. Querendo ou não, de certa forma, isso pode gerar a perda de divisas para o Brasil, né? Existem grandes inovações tecnológicas que estão sendo produzidas por essas ditas pequenas empresas que estão sendo incubadas e que provavelmente vão ter como o lugar inicial, né, o principal registro da patente fora do território brasileiro. Tá? E isso é uma constante em absolutamente todas essas empresas. Por quê? Porque o Brasil não é visto como um lugar de absoluta segurança jurídica para essas empresas de investimento. Tá, okay? Onde muitas vezes a responsabilização, né, a parte da responsabilidade dessas empresas vai ser superior àquelas que elas desejam. Tá, okay? Bom, né, então, essa é a primeira questão a respeito dentro do projeto de lei propriamente, o artigo 143. Tá, okay? Agora, relativo, né, voltando às questões principais do comércio internacional, que são os contratos internacionais. Né? Atualmente, a autonomia da vontade, o princípio da autonomia da vontade, que é o princípio que garante liberdade às partes de contratação, ou seja, escolha da legislação, local do foro para julgamento, instituição do procedimento de arbitragem, ou mesmo a utilização das normas do comércio internacional, que são chamadas lex mercatória, que são aquelas normas que não estão atreladas a nenhum ordenamento jurídico, tá? E são criadas por essas instituições privadas do comércio. Bom, no artigo 303, né, cria-se uma solução absolutamente objetiva a respeito dessa questão, que é, em primeiro lugar, a primeira vez que se aparece a questão da liberdade e autonomia da vontade, o que vai garantir, então, plena segurança jurídica às partes de que aquilo que elas colocarem no contrato será cumprido. Isso no inciso 1º. E no inciso 4º, né, fala a respeito da questão dos costumes do comércio. Esse inciso cai como uma luva dentro do comércio internacional para a possibilidade de utilização dessa dita lex mercatória, essas normas que são criadas pelo próprio comércio. Tá, ok? Até então, né, existe dentro da legislação brasileira, na lei de introdução às normas de direito brasileiro, a antiga LIC, tá, uma mitigação da autonomia da vontade, né, indo um caminho contrário àquilo que é desejável para os atores do comércio internacional. Bom, posteriormente, tá, no artigo 319, né, do projeto de lei, ele vai falar sobre a questão da execução, tá, do objeto de um contrato. Até então, aqui no Brasil, inclusive o entendimento assentado do STJ era que, de novo, uma forma de mitigação da autonomia da vontade, em que o objeto de um contrato sendo executado no Brasil, independente daquilo que tivesse constando do contrato, poderia ser julgado aqui no Brasil. Tá? Não poderia se esquivar de utilizar o foro brasileiro para, né, para resolver um problema oriundo desse contrato. Já existe uma solução, que é a arbitragem, que nesse ponto os tribunais, hoje em dia, atuam de maneira eficaz, aonde eles são absolutamente, declaram a incompetência absoluta, ou seja, se há uma cláusula arbitral, tá, sai do judiciário absolutamente a possibilidade de julgamento dessa questão. E, posteriormente, o artigo 338, tá, do projeto de lei também. Um dos termos, né, mais importantes utilizados dentro do comércio internacional se chamam incoterms. Incoterms são criados pela Câmara de Comércio Internacional de Paris, a CCI. O que são os incoterms? Os incoterms estão presentes em absolutamente todos os contratos internacionais.
me dou o direito de dizer que praticamente todos, pelo menos. Os Incoterms fazem o quê? Eles determinam o momento de transição da responsabilidade entre o comprador e o fornecedor. Tá? Essas pequenas cláusulas que são inseridas dentro do contrato vão dizer a responsabilidade do comprador será a partir do momento em que a mercadoria sair da fábrica e entrar no caminhão, ou no momento que ela for carregada no navio, etc. Existem mais de 10 formas de você definir a transição dessa responsabilidade. Nesse artigo, que fala sobre a questão da responsabilidade sobre mercadoria, tá, existe, ao final, a determinação no caso de omissão dentro do contrato. Ou seja, retira a amarra de definir o momento da responsabilidade de cada uma das partes dentro de uma transação comercial, de forma que garante, né, a utilização dos Incoterms, que são elementos absolutamente essenciais e primordiais para a existência e bom funcionamento do comércio internacional. Né. Com isso, né, a meu ver, né, esse novo Código Comercial vai solucionar um grande problema que é existente dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que é a criação de amarras. Né. Ou seja, existem normas que vão determinar coisas demais, tirando a liberdade das partes do seu contrato, da forma de contratar. Qual é a grande necessidade do comércio internacional? Liberdade. E essa liberdade de contratação, e liberdade de maneira geral, deve ser garantido dentro do ordenamento jurídico dos países. De forma que esse código, nesses pequenos exemplos e nesses artigos que eu mencionei, vão garantir absolutamente todos os elementos que são necessários para o comércio funcionar bem. A utilização das normas que são utilizadas no mundo inteiro e a garantia de que elas serão cumpridas, tá, caso eventualmente venham a ser julgadas dentro do território brasileiro. De forma que isso vai criar uma segurança jurídica muito grande para atores estrangeiros e, com toda certeza, há uma facilitação maior dentro, né, das transações comerciais transnacionais com o Brasil. Né? Então, é basicamente isso. O comércio